Olá, professor do Jardim! Está começando a nossa classe para o segundo trimestre de 2022. E aqui que você já é professor do Jardim, você que já está com essas crianças há muito tempo e você que também está chegando, sabe que a criança do Jardim é uma criança animada, é uma criança que crê muito em Deus, que acredita que Deus e os anjos realmente são reais, é uma criança animada que gosta de participar da escola sabatina, ela gosta de participar das histórias, interagir como se fosse um personagem da história. E você que tem essas crianças tão vivas e animadas, de jeito nenhum vai planejar sua escola sabatina em cima da hora. Você precisa planejar já com antecedência durante a semana e no sábado chegar cedo na escola sabatina para que você já tenha tudo pronto para quando as crianças chegarem. Assim você não perde tempo entre uma parte e outra da escola sabatina e as crianças podem interagir com você. Use bastante músicas para a entrada das crianças, para o momento das ofertas, para o momento dos aniversários, para as lições da escola sabatina. A criança nessa fase, ela aprende muito cantando também. Então, use bastante músicas. Alterne atividades calmas com atividades mais ativas. Se você vai trabalhar com uma atividade ativa na lição e daqui a pouco você vai ver aí uma atividade bem ativa para a lição, logo em seguida faça uma atividade um pouco mais tranquila. O ideal para a sala do jardim é que a sala tenha cadeirinhas para as crianças, não mais as crianças sentadas no chão. É legal que você tenha assim cadeirinhas para cada uma delas ou pequenos puffzinhos, mas a cadeirinha é melhor porque elas podem encostar ali na cadeirinha. Os objetos que você tem comuns precisam ser higienizados, lembre disso, ok? Então, sem mais delongas, vamos para as nossas lições da escola sabatina. As lições do Jardim para esse trimestre vão trabalhar com 3 temas específicos: serviço, adoração e comunidade. A primeira lição que a gente vai trabalhar é a lição do serviço. E é a lição da tempestade, é a lição da grande tempestade que Jesus e os discípulos enfrentaram em alto mar. E antes de falar sobre essa lição, eu quero te lembrar que a maioria das coisas que a gente vai falar aqui nessa sala do jardim saem daqui, do auxiliar, que você tem disponível para usar. Use e abuse do auxiliar. É importante que você tenha também a lição da escola sabatina, mas o auxiliar tem tudo explicadinho o que você vai fazer. A lição que eu vou começar, eu tirei exatamente daqui do auxiliar a sugestão para você usar. E um material muito rico também para o professor do jardim é a revista Chave Mestra, que é junto, Hall e Jardim são na mesma revista. Ela tem artigos para você como professor e tem dicas também para você usar aí na escola sabatina. A primeira lição vai falar sobre o perigo que os discípulos e Jesus correram em alto mar. E você pode começar a lição trabalhando com as crianças coisas que são perigosas delas brincarem. Então eu tenho aqui uma aranha, você pode trazer uma faca, você pode falar para elas, a gente pode brincar com qualquer coisa, é perigoso. Então, essa aqui é uma aranha de brinquedo, mas você pode dizer para ela, de verdade, a gente não pode pegar na mão, porque a gente pode se machucar. Pode trazer um brinquedo, pode trazer um bichinho de pelúcia. Esses são objetos que a gente pode brincar, mas com faca, com fósforo, com animais peçonhentos, a gente não pode brincar. Por quê? Porque a gente corre um risco, a gente não está seguro. Então, aí você pode falar que Jesus gosta que nós estejamos seguros. E aí você entra na lição propriamente dito. E a dica que eu trouxe para você hoje é uma dica muito divertida para as crianças. As crianças amam fazer esse tipo de atividade e elas vão aprender muito a lição. Você viu que aqui no chão a gente colocou com fita crepe o formato de um barco. Não está aquele barco maravilhoso? E aí eu quero dizer para você, não deixe de fazer as atividades querendo que elas sejam todas maravilhosas. Você está lidando com crianças. Você não está lidando com adultos. Lembre-se que quando a gente lida com crianças, a interatividade delas é muito mais importante do que você ter tudo muito bonito. E às vezes você tem aí uma classe super simples e você fala, ai, minhas crianças não vão aprender, é tão bonito, aquela professora tem leão de pelúcia, tem bicho de pelúcia, eu não tenho nada disso. Faça, essa é uma atividade super simples de você fazer.
Você vai colocar com fita crepe o formato de um barco no chão. Você pode colocar um travesseiro, uma almofada, e aí você pode vestir uma criança como se ela fosse Jesus e ela vai deitar lá na ponta do barco. Ou então você só coloca a roupinha do Jesus ali na ponta do barco onde Jesus estava dormindo. E aí você começa a falar que veio a tempestade. Tenha 2 adultos com você. Eu tenho aqui a Poli e a Valéria e a gente trouxe um cobertor aqui. Para que elas vão usar esse cobertor? Eles estavam navegando, então elas podem fazer o barco navegando, aí de repente começou a ficar muito escuro, o céu fechou, elas podem colocar o cobertor por cima das crianças. E as crianças podem sentar todas nesse barco aqui. Além de Jesus, as crianças podem sentar todas no barco. E aí começou um vento mais forte, e os professores que estão junto vão fazer o vento forte em cima das crianças, até que virou uma tempestade terrível. As crianças ficaram com muito medo, Jesus e os discípulos ficaram com muito medo. Tenho certeza que as crianças vão até gritar. Até que Jesus levanta e diz: parem, aquietem-se. E tudo ficou calmo novamente. E as professoras podem até pegar o cobertor e abraçarem as crianças com o cobertor, mostrando que Jesus queria que eles se sentissem seguros. A mensagem especial dessa lição é: podemos ajudar outros a se sentirem seguros. É a mensagem central dessa lição. E você vai trabalhar com as crianças todas essas questões de segurança. Como que ela pode ajudar os outros a se sentirem seguros? Assim como Jesus, em meio à tempestade, ajudou os discípulos a se sentirem seguros. Então veja que é uma atividade simples. Cobertor todo mundo tem em casa, travesseiro todo mundo tem em casa. Você pode riscar no chão. Se você não tiver fita crepe, até com giz, você pode fazer o barco no chão. Você não precisa ter um barco lindo e maravilhoso, mas as crianças que entrarem nesse barco, que ouvirem a história, que se sentirem como os discípulos se sentiram naquela noite, que forem abraçadas por um cobertor quentinho, mostrando o amor de Jesus, nunca mais vão esquecer essa história. Então, uma atividade bem simples que você pode fazer com coisas que você tem na sua casa. E daqui a pouco a gente vai então agora para as próximas lições. A segunda lição que a gente vai trabalhar é a lição número 9. É a lição sobre a oferta da viúva pobre. O segundo bloco de lições do trimestre são lições sobre adoração. E a lição da oferta da viúva pobre é uma lição muito boa para a gente falar sobre adoração. Então, eu trouxe aqui algumas dicas para você. Lembre-se sempre de fazer as atividades prévias. Eu trouxe aqui uma dica sobre as atividades prévias. O auxiliar, que é o que você deve sempre utilizar, ele traz duas dicas de atividades prévias para essa lição. A primeira dica é muito fácil. Você vai pegar 2 moedas ou mais moedas de tamanhos diferentes, de valores diferentes também. Você vai pegar essas moedas, vai colocar embaixo de uma folha de papel, e com o giz de cera, você vai passar em cima da folha de papel. E aí você vai ter várias moedinhas ali silcadas, né, com giz de cera no papel. Você pode recortar, se você quiser, essas moedinhas com as crianças, ou só deixa ali no papel e conversa com elas sobre os valores diferentes de ofertas que a gente pode dar para Jesus. Outra atividade prévia que você pode fazer é também com moedas. Você pega 2 saquinhos, num saquinho você coloca bastante moedas, no outro saquinho você coloca só 2 moedinhas, ó, aqui vamos ver se vai dar para ver bem, ó, 2 moedinhas, as 2 moedinhas da viúva pobre. E aí você esconde pela sala antes das crianças chegarem. No momento das atividades prévias, você pede para elas correrem e procurarem o tesouro. Quando elas acharem, você pergunta quem ganhou o tesouro quem achou o tesouro maior, quem achou o tesouro mais valioso. E aí você vai analisando com elas se Jesus realmente acha que uma oferta é mais valiosa do que a outra. E aí, quando você chegar no momento da lição, as crianças já vão estar com a cabecinha preparada para aprender aquele conteúdo. Como sugestão para a hora que você for explorar a lição, para vivenciar a história da lição, a gente trouxe algumas coisinhas aqui para você. A primeira dica é esse cenário maravilhoso que está montado aqui, que é o cenário do templo. Então, a gente tem ali um cenário montado
com o fundo num TNT, né, todo desenhado com as colunas do templo. A gente tem a cortina do templo, bonita, vermelha com dourado. A gente tem no chão um pedaço de TNT beijinho para formar o chão, né, do templo. A gente tem um altar com o rolo que o povo lia a Bíblia, né, nos rolos naquela época, e a gente tem do lado o ofertório, o gasofilácio, né, que é onde o pessoal colocava as ofertas. E a gente tem ali um baú cheio de moedinhas feitas de EVA, daquele EVA cintilante, e a gente tem do lado um saquinho só com 2 moedinhas representando as moedinhas da viúva pobre. E a gente tem a roupa da viúva também. Como que você vai usar esse cenário? Você vai vestir as crianças de personagens. Uma das crianças pode ser a viúva, a outra criança pode ser um discípulo, ou se você tem várias crianças, você pode ter vários discípulos, você pode ter várias pessoas ricas, e o ideal é que o Jesus seja um adulto, porque você vai ver lá no auxiliar que tem um momento em que Jesus fala, essa deu muito mais do que todos os outros, e é legal que seja um adulto para falar. Você pode até trazer um pai das crianças para ele fazer essa parte aí do adulto. Essa é uma dica para você, com esse cenário lindo. Mas de repente você fala assim, mas não vou conseguir fazer esse cenário, é muito difícil de fazer, muito complicado de fazer. Você pode também fazer com coisas que você tem na sua casa, ok? Logo depois que você vivenciar a história com as crianças, é importante que você pegue a Bíblia para mostrar para elas que aquela história está na Bíblia. Essa história está em São Lucas 21, 1 a 4. E quando você trabalha o texto bíblico com elas, você pode fazer perguntas para ver se elas entenderam a história. Então, você pode fazer perguntas do tipo, o que as pessoas ricas colocavam na sua oferta? O que a viúva deu como oferta? O que Jesus disse? São perguntas simples, mas são perguntas que vão fazer você, professor, ter um feedback aí se as crianças entenderam realmente a história, que durante a semana elas vão estudar pedaços por pedaços em casa com a lição da escola sabatina. E em seguida vem o verso para decorar. E aí você trabalha com esse verso, lê na Bíblia, e o verso dessa lição é Deus ama ao que dá com alegria. Então fale várias vezes o verso com um semblante muito alegre. Deus ama o que dá com alegria. Vamos falar de novo? Deus ama o que dá com alegria, até que você perceba que as crianças decoraram o verso. E lembre-se de falar onde ele está. 2 Coríntios 9, 7. Fale sempre que as crianças vão gravando os textos bíblicos. Em seguida, você vai aplicar essa lição. Veja que as crianças vivenciaram a história. Agora, as crianças viram que a história está na Bíblia, as crianças decoraram o verso ali junto com você. E agora, o que essa história tem a ver com a minha vida? Com o que eu, criança, vivo a cada dia? Então, você pode criar situações para elas que elas consigam dizer para a classe como que elas podem mostrar o amor para as outras pessoas. E você pode trazer alguns objetos em que você vai mostrar o objeto e elas vão ter que dizer como elas podem demonstrar o amor. Por exemplo, você pode trazer um pano de prato. E aí você pede para uma das crianças dizer, como que eu posso usar esse pano de prato para mostrar o amor para alguém? Aí elas vão dizer, claro, né? Lavar a louça, secar a louça para a mamãe. Como que eu posso demonstrar amor para alguém com um brinquedo? Emprestando brinquedo, como que eu posso demonstrar amor para alguém? Você pode trazer também uma roupa. Como que eu posso demonstrar amor por alguém? Trazendo uma roupa, né? Com uma roupinha, dando uma roupa. Uma colher. Como que eu posso demonstrar amor por alguém com uma colher? Ai, olha só, professora, eles vão inventar, tem alguns até que inventam umas coisas mirabolantes aí, de como eles podem demonstrar amor por alguém. Você pode trazer também um livro de música, eu trouxe aqui um inário, a gente quase não usa mais inário nas nossas igrejas, né? A gente usa no telão, mas você pode trazer um livro de música e perguntar para ela, como que a gente pode demonstrar amor para alguém com músicas? Cantando para uma pessoa que está triste. Você pode trazer gravuras de crianças ou bonecos representando as crianças e perguntar
como que a gente pode demonstrar amor para as crianças, uns para os outros, crianças para crianças? Como que a gente pode demonstrar amor também para alguém com alimentos, alimentos que a gente tem em casa? Eles vão falar e as crianças do jardim são muito espertas, muito criativas. E aí você mostra para elas que essas demonstrações de amor também são ofertas para Deus. Nós também ofertamos para Deus quando nós damos do nosso tempo, do nosso alimento, das nossas roupas, dos nossos bens para ajudar outras pessoas. E aí você fala com elas a mensagem central que deve ser repetida em cada pedacinho da lição. Adoramos a Deus quando damos ofertas com alegria. E eu gostei muito do compartilhando a lição, dessa lição número 9. Eu achei muito legal porque ela volta lá naquela parte das moedinhas do começo. Então você recorta as moedinhas, você dá 2 para cada criança e diz para ela, ó, agora durante a semana você vai pegar essas 2 moedinhas e você vai escolher dar 2 ofertas, ofertas de amor para 2 pessoas. E quando você fizer o bem para essas pessoas, você vai entregar a moedinha para ela e vai contar a história da viúva e vai dizer, a viúva deu 2 moedinhas e eu estou dando um presente para você que é a minha oferta para Deus. Você vai ajudar a criança a ser missionária, porque ela vai contar uma história bíblica para alguém e também vai aprender a repartir o conteúdo que ela está aprendendo. Então, essa é a lição de número 9, que fala sobre adoração. E agora a gente vai para a última lição, que a gente vai dar de dica para você, que é a lição de número 12. A lição de número 12, ela tem a ver com comunidade. Comunidade, a gente vai trabalhar com amigos especiais. É a história de Nicodemos, a lição de número 12. Então, a sugestão ali do auxiliar também, para as atividades prévias, a primeira é você colocar situações ali para a criança, situações onde ela pode cuidar dos outros. Por exemplo, um amiguinho caiu. Você pode cuidar como? A mamãe está com o bebê ali, precisa de ajuda com o bebê. Como você pode ajudar? O papai está doente, como você pode ajudar? Essa é a primeira sugestão de atividade prévia. A segunda sugestão é você pegar uma caixa. Dentro da caixa você ter alguns objetos que você vai mostrando. Por exemplo, o band-aid. Como que eu posso cuidar de alguém usando o band-aid? Como que eu posso cuidar de alguém usando remédios? Como que eu posso cuidar de alguém? O que a pessoa precisa, né, para tomar um remedinho? Como que eu posso cuidar de alguém com alimentos? De que forma eu posso cuidar de alguém, né? Então veja que o enfoque é diferente. Eu acabei de mostrar o alimento lá para a lição 9, mas lá o enfoque era oferta, era adoração a Deus, mostrar para a criança que adorar a Deus também tem a ver com o bem que eu faço para os outros. Aqui é como eu posso cuidar, é comunidade, é um cuidando do outro. Então o enfoque da lição é outro. Eu gosto de sempre falar aqui nas nossas trimestrais, que às vezes a gente conta uma história, mas a gente sempre tem que olhar ali para a lição quais são os objetivos e qual é a mensagem central dela, porque o enfoque da história pode ser outro. E continuando aí nessa atividade prévia, uma roupa, né? Como que eu posso cuidar de alguém usando uma roupa? De que forma eu posso cuidar de alguém usando uma roupa? E aí, lógico que você não vai fazer as 2 atividades prévias, porque a gente não tem tanto tempo na escola sabatina, mas você vai fazer uma delas e aí você escolhe qual se adapta melhor aí com as suas crianças. Para você vivenciar a história com as crianças, para você contar a história para as crianças, eu também trouxe aí 2 sugestões para você. A primeira sugestão é esse quadrinho aqui. A gente vai mandar para vocês o molde bem direitinho lá nos nossos grupos de WhatsApp. Você pode montar direitinho. E aqui está montadinha a história do Nicodemos conversando com Jesus à noite. Então você pode usar esse quadrinho aqui para mostrar Jesus conversando com ele. Você pode mostrar que era à noite, que Nicodemos estava com vergonha de encontrar Jesus de dia, e é um quadrinho super bonitinho. Você pode depois pendurar na sala para as crianças lembrarem da história.
A outra ideia que a gente trouxe é esse quebra-cabeça da história de Nicodemos. Aqui a gente tem todas as pecinhas já separadinhas, cortadinhas, e aqui a gente tem o quebra-cabeça já com os pontilhados para você recortar. E você pode ir contando a história e montando o quebra-cabeça. Conforme você conta, você coloca mais uma pecinha, vai colocando outra. E se você quiser, você vai receber isso aqui, você pode imprimir, entregar para as crianças para elas montarem em casa e brincarem com a história de Nicodemos. Então essa é uma forma legal de você trabalhar a história. Eu gostei muito também da ideia que o auxiliar traz. Ele dá a ideia de você pegar lenços para todas as crianças. Podem ser lenços em formatos de cachecol, ou você pode recortar pedaços de TNT de um tamanho mais ou menos de um cachecol e você vai dar um para cada criança. E aí você diz para elas, olha, eu vou contar a história e vocês vão fazendo exatamente como eu for contando. E aí você começa a contar que Nicodemos queria encontrar com Jesus, mas ele estava com muito medo de encontrar Jesus. Ele queria ir escondido. Ele queria ser um amigo, mas ele queria ser um amigo secreto de Jesus. E aí as crianças escondem o rosto com você. E Nicodemos gostava muito de ouvir as histórias bíblicas, porque ele gostava de estar na igreja e as pessoas gostavam de ouvir Nicodemos. E aí coloca o lenço lá na cabeça. Nicodemos gostava de ler os rolos da Bíblia e as crianças vão enrolar o cachecol e vão fazer um rolo da Bíblia. E você pode ter pessoas para ajudá-las também, né? Que nem sempre elas vão conseguir fazer sozinhas. A gente tem uns no jardim que ainda tem ali 4 aninhos, são pequenininhos. E Nicodemos lia os rolos da Bíblia, ele gostava de ler. Mas Nicodemos queria encontrar com Jesus, ele queria muito encontrar com Jesus, mas ele era um homem muito importante. Aí eles podem dar um nó no lenço e colocar na cabeça, como se fosse um turbante do Nicodemos. E lógico, você vai contando a história lentamente, para que eles tenham tempo de fazer cada coisa dessas, cada movimento desses. E aí você pode falar que Nicodemos pensou e ele decidiu que ele iria à noite conversar com Jesus. Aí eles podem colocar o lenço nos olhos, como se fosse uma venda, porque daí fica tudo escuro. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, ele escondia a cabeça entre os lenços, entre os ombros, ficava preocupado, como que eu vou encontrar com Jesus? Até que ele decidiu encontrar com Jesus. Põe de novo o lenço lá na cabeça para ir escondidinho conversar com Jesus. E aí o Nicodemos encontra Jesus. Eles abanam o lenço encontrando Jesus. E aí eles podem movimentar as pontas do lenço como se fossem 2 pessoas conversando. Jesus conversando com Nicodemos. E você vai contando toda a história até chegar no final da história. O auxiliar traz tudo bem explicadinho para vocês. E é uma forma interativa da criança do jardim participar com você. A criança do jardim gosta de interagir nas histórias. Então, use aí essas formas diferentes para você trabalhar com ela. Lembre-se de fazer o estudo da Bíblia, mostrar para ela que essa história está na Bíblia, trabalhar o verso para decorar, e nessa lição, como em várias outras do trimestre, o verso vem com gestos. Então esse, por exemplo, é: o amigo ama em todos os momentos. Provérbios 17, 17. Então, lembre-se de falar várias vezes. Para a criança, esse gesto, né, essa atividade sinestésica, junto com o auditivo, você já contou a história, tudo isso vai ficar gravado na cabecinha dela. E sempre falando a mensagem central: amigos sempre cuidam uns dos outros, que é a mensagem central dessa lição. E você pode terminar aplicando a lição fazendo perguntas para elas. Como a gente sabe que Jesus nos ama? Como Nicodemos soube que Jesus o amava? Como a gente vai mostrar nosso cuidado pelos amigos que a gente tem na nossa vida? E enquanto isso, elas podem pintar uma gravura de Jesus que está lá no nosso auxiliar do professor, na página 101. Tá legal? Então, aí são as dicas de 3 lições para você. É lógico que a gente deu dicas de coisas que você pode fazer que são gerais. A gente focou aqui
3 lições no trimestre, mas você pode escolher essas dicas e pensar nesses formatos para todas as outras lições do trimestre. Um abraço para você e até a próxima trimestral do Jardim da Infância.